Preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Começando mais um episódio do Start Econ Podcast, e essa semana a gente está aqui para falar sobre o mercado de moda, os desafios de se construir uma marca brasileira. Desafiador. Muito. No segmento muito desafiador, muito competido, difícil de criar diferenciação, mas é sobre isso que a gente vai falar aqui. E a gente está com 2 convidados muito especiais, o Thiago da Solomon pela primeira vez aqui no podcast, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui. O prazer é meu. Ele que é lá do Nordeste, da cidade de... Sobral. Sobral, olha que legal. Quem nasce em Sobral é o quê? Sobralense. Sobralense, vai falar sobreano. Nossa. Pode ser sobreano também, não pode? Sóbrio. Quem nasce em Sobral é sóbrio. Seja muito bem-vindo, viu, Thiago? Muito obrigado. E a gente tá aqui também com a Malu, da M. Isso. E- Oi, gente, tudo bom? Seja muito bem-vinda também. Para nós é um prazer te receber, poder contar um pouco mais da sua história. Como eu disse, né, é um segmento no Brasil bem desafiador, mas tem muitos cases legais e muitos caminhos legais para isso. Então acho que nosso objetivo é, de fato, contar um pouco da sua história, mas trazer isso de maneira prática, de uma forma que as pessoas consigam, de fato, se inspirar, ter insight ali sobre o seu dia a dia e sua gestão. Bom, fico muito feliz com o convite, espero conseguir enriquecer essa conversa. Com certeza vai, porque enquanto as câmeras estavam desligadas, já dava para fazer um episódio de pelo menos uns 20 minutos, cheio de insight. Me conta como que você começou, por que uma loja de moda feminina, por que esse segmento... Como que começou essa história da M? Bom, vamos lá. Primeiro, começar lá da escola e da faculdade, né? Foi uma coisa que eu falei com vocês. Eu era uma péssima aluna e eu tinha certeza que aquilo dali ia me definir e que eu não ia ter sucesso na vida, porque eu era uma péssima aluna. E aí eu sempre gostei de moda, eu ia na costureira, fazia as roupas e etc. E aí deu 2019, eu queria sair, eu sou capixaba, né? E daí eu vim pra São Paulo pra poder fazer alguns cursos na Belas Artes, porque eu falei, é moda e é isso, e eu tenho que me especializar, porque eu cursei administração. Não finalizei, mas eu cursei administração. E eu fui pra São Paulo, eu queria morar lá, só que eu não tinha dinheiro pra me manter lá, né? Isso em 2019 não tinha dinheiro. Hoje, então, mas vocês não têm noção como é que tá o custo de vida em São Paulo. E aí, o que eu fiz? Eu fui no Brás, no Bom Retiro, eu comprei alguns cintos, montei uma loja no Wix e comecei a vender cinto. Só que assim, eu precisava mostrar o cinto, né? E aí, todas as minhas roupas, as pessoas elogiavam, perguntavam de onde eu comprava. E eu nunca comprava em uma marca específica, eu sempre ia fazendo uma curadoria. E eu já comprava online nessa época. E antes de eu começar a M, né, eu comprava muita coisa no Enjoei, né, e vendia muita coisa no Enjoei. Então eu já gostava do e-commerce, né? Isso, sei lá, eu comprava e-commerce em 2015, assim, sabe? Da Fit, eu comprava bastante da Fit. E aí eu comecei a vender os cintos, começou a dar super certo ali no meio de 2019. E aí chegou em fevereiro, eu lembro que em janeiro eu aluguei uma salinha e depois veio a pandemia. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Ou vai dar muito certo, porque as pessoas vão estar entediadas dentro de casa e vão precisar comprar alguma coisa, enfim, vão precisar daquele momento de felicidade, ou vai todo mundo morrer de fome. E aí o e-commerce começou Inclusive eu. Inclusive eu. Eu lembro que eu falei, pai, qualquer coisa a gente devolve a minha sala, enfim. E aí deu super certo. Porque eu lembro que eu fazia tudo sozinha, daí eu embalava os pedidos. E até que um certo dia, o Arthur bateu na minha porta, vulgo, mandou um direct falando sobre o patrocinado, o tráfego pago. Isso em 2019, gente, era tudo mato. O ROI era maravilhoso. Então, eu comecei a fazer o tráfego pago, comecei a trabalhar. Foi belos tempos. E aí, eu comecei a trabalhar com influenciadoras locais, e aí as coisas foram indo e eu comecei a confeccionar.
Eu comecei a confeccionar numa confecção lá em Vitória. Por exemplo, eu queria fazer uma calça e fazia em 3 cores. Aí ela lá me entregava uma cor, eu pagava ela e assim foi indo. Até que em 2021 eu comecei a confeccionar aqui em São Paulo. E aí em setembro de 2021 eu mudei para São Paulo, porque eu ficava indo e voltando de Vitória. E daí eu tive uma crise de pânico. Eu falei, eu preciso mudar para São Paulo. Daí eu lembro que eu vim no feriado de 7 de setembro e falei com meus pais, aluguei um apartamento e vou mudar para cá. Daí, em julho de 2022, a gente abriu o galpão aqui e daí as coisas alavancaram. Porque, assim, maior parte dos nossos clientes estavam aqui em São Paulo. Não tem como. São Paulo é o maior mercado, né? Então, nossa logística ficou mais fácil, nossos fornecedores estavam aqui. Então, as coisas começaram a pegar mais velocidade. Não finalizei a faculdade, mas eu sempre gostei muito de testar as coisas dentro da empresa, sabe? Então, eu testava um produto, testava outro, testava rede social, patrocinado. Então, assim, sempre foi o patrocinado, as mídias pagas, sempre foi o nosso maior aliado. Né? E é onde que está o nosso maior investimento, nossa maior despesa, assim, o Meta. O Meta é o nosso maior boleto. É o maior sócio. Ele é. Agora tá pau a pau ali com o governo. Mas hoje, nossa melhor estratégia mesmo é mídias pagas. Mas a gente tem uma loja física no Shopping Morumbi, a gente foi convidado, foi em êxtase, a gente abriu em abril do ano passado, né? Tem um ano. Foi muito bom, gerou ótimos resultados, trouxe assim, um peso para a marca, né? E aí hoje está super bem, é uma experiência muito legal. Dentre essas coisas que você fez para tracionar esse negócio no começo, qual que você acha que foi o principal pilar, se é que existiu um específico, que foi o responsável por essa atração? Tipo, por onde sua marca ficou conhecida? Por onde você conseguiu construir essa credibilidade? O que fez de fato a Malu vendendo cinto para poder financiar um estudo em São Paulo virar de fato um negócio? Isso aqui é uma loja, a gente tem isso. Qual que foi o grande pilar dessa Eu acho que assim, dessa atração? eu acho que a atração mesmo chama constância e investimento. A constância de você aparecer, a constância de você sempre ter o mesmo discurso, o que é a sua marca. Minha marca é roupa para trabalho, é roupa para trabalho. Então, assim, tem essa constância, você bater esse nome, né, como pode dizer, esse slogan para os seus clientes, né? Você tem que ter um branding ali. Então, eu queria ficar conhecida como roupa para trabalho. Legal. Sabe? E investimento em mídias pagas, não tem como. O seu tráfego pago, cara, por mais que seja uma agência que faça, tem que ser uma coisa interna. Você tem que estar conversando com eles todos os dias, você tem que testar público novo. O seu gestor, ele precisa entender quem é o público da sua empresa. Né? Então, por exemplo, às vezes, eles sugerem públicos novos. Malu, vamos colocar servidora pública? Vamos colocar advogada? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Né? Vamos focar ali em Brasília e servidora pública, bancária. Então, assim, eles entenderam quem é o nosso público, sabe? Por exemplo, eu tenho uma marca de biquíni. É um biquíni mais confortável ou um biquíni um pouco mais cavado? É um pouco mais cavado. Então, às vezes, a menina gosta mais de balada. Vamos falar... Entende? Assim, então, você vai ramificando ali para você pegar um público. E é muito importante o seu gestor saber disso. Então, eu entendi isso. Então, a minha agência é lado a lado ali comigo, né? E aí, para eu tornar a minha empresa, quando eu passei a ver isso mesmo, porque... Igual quando você tem um filho. Quando você tem um filho, vai ser seu bebê para sempre, porque a primeira vez que você viu ele era um bebê. Então, a primeira vez que eu vi a minha empresa, ela estava dentro do meu quarto. Então, para mim, ela ainda estava ali dentro. Quando a gente montou a loja no Shopping Morumbi, quando eu tenho um boleto absurdo ali, quando eu tenho, né, hoje 15 funcionários diretos e toda uma cadeia indireta, vendo famílias responsáveis pelas minhas invenções de moda, literalmente, foi quando eu percebi que a empresa é minha empresa. Então, assim, eu confesso que eu demorei um pouco a reconhecer isso, né? E até hoje os meus funcionários às vezes me dão uns estalos. Então, é muito importante você reconhecer, porque eu não tinha essa intenção de ter uma empresa. Era só para juntar um dinheiro ali. Então, é muito importante você reconhecer a sua empresa como empresa desde o início. Sabe? Você era empreendedora, você tinha essa ânsia de fazer dar certo para levantar uma grana e tal. E agora hoje você é uma empresária, você tem uma empresa, você tem um desafio, você tem funcionário, você tem uma estrutura. Eu acho que, de fato, essa virada de chave ela acontece muito de maneira intencional. Você não vai acordar, dormir empreendedora e acordar empresária.
Você precisa ser intencional, acho que esse é o caminho, né? Essa puxada de orelha dos seus funcionários é um pouco desse... Eu percebo que é um pouco desse caminho, né? Sim, assim, eles veem isso, porque assim, eu não tive muitas experiências de outras empresas. Uhum. Então, assim, a maior empresa que eu já trabalhei é a minha hoje. Então, assim, eu estagiava ali, aqui, então não era aquela coisa. Já os meus funcionários, tem funcionários que vieram da Renda, tem funcionários que vieram de outras empresas, menores que a minha, e falam assim, não, Malu, é uma baita de uma empresa. Então, como é importante também você ter funcionários alinhados com o seu propósito. A gente falando sobre gestão, né, que é uma coisa que você vai me perguntar depois, mas eu acredito muito na gestão humanizada, sabe? Eu converso muito com os meus funcionários. Ontem eu vi que uma funcionária minha estava meio chateada, eu chamei ela na minha sala, dei conselho de vida pessoal, né? Então, tem ali um limite entre, né, colaborador e empregador, mas assim, hoje eu tenho muito essa questão da gestão humanizada. Não mando mensagem para meus funcionários depois do horário. Se eu tenho que mandar desculpa, eu sei que tá depois do horário, que não sei o quê. Então, assim, eu acredito muito nisso, nessa gestão humanizada. Até hoje, eu acho que eu tive que dispensar 2 pessoas só. Caramba, Eu tive que dispensar minha equipe de Vitória, porque eu transferi todo mundo para cá. Mas desde que eu cheguei em São Paulo, eu tive que dispensar 2 pessoas só. E uma volta e meia faz frila pra gente. Você não tá feliz aqui, sabe? Ela queria trabalhar com arte e tudo mais. Eu falei, vai lá. E aí, quando a gente precisa, ela faz frila pra gente. Pô, demais. É uma gestão humanizada. Ela comentou sobre essa alavanca de crescimento pelo digital, né? E, pô, belos tempos. Em 2019, quando a gente colocava 1 e saía 20. Ou saía 30, ou saía 40 às vezes, né? Hoje eu tô vendo um monte de marca comemorando por 1 e sai 5. Os caras já... Nossa, que alegria. Mas hoje ficou muito mais... talvez desafiador ou mais complexa essa gestão de aquisição de mídia. O que você tem percebido, olhando não só para a M, mas assim, para outros clientes que você atende também, nessa complexidade de tomada de decisão? Porque ao mesmo tempo que antes era... Cara, tinha resultado quem fazia ads apertando o impulsionar do Instagram. Hoje em dia já é um mundo complexo. Cara, é lookalike, é públicos específicos, enfim, tá? O próprio jeito de você taguear as pessoas para criar remarketing já não pode mais. Depois da atualização do iOS já é uma outra dinâmica. Então, o cenário que poderia ser menos profissional lá atrás e ainda assim ter resultado já não é mais assim. Como que você tem visto essa complexidade no mundo atual e onde você acha que tem as oportunidades da gente conseguir continuar tendo performance como a gente tinha antes? Boa. A gente sempre compara muito com o mercado americano, né? Então, aquela ideia de que o Brasil ele tá sempre um pouco atrás dos Estados Unidos. E lá eles já vivem essa dinâmica hoje em dia. Então, um grande ponto que aconteceu é justamente isso. Basicamente, o Facebook e o Google trabalham com aquela ideia de leilões. Então, geralmente, quanto mais pessoas vão entrando no mercado, mais esse leilão vai subindo e o preço vai subindo naturalmente. E a grande diferença que a gente viu nisso é que antigamente era muito fácil ter resultado. E quanto menor essa margem vai ficando, mais importante é você ter dados mais acurados de fato, né? Então, quando o resultado é muito alto, você tem muito mais margem para errar. Você pode errar, vai dar certo, não sei o quê, mas vai ter um lucro vindo mesmo assim. Agora, quando essas margens elas ficam cada vez menores, a gente vê uma necessidade muito grande de saber exatamente o que dá dando certo e o que dando errado. Porque o que dá errado, ele pode dar muito errado e prejudicar o que deu certo, por exemplo. Então, a gente atua muito nesse ponto e a gente está vendo muito o Brasil como um todo, de fato, todo o mercado de e-commerce ficando muito mais maduro do ponto de vista de fato, analisar os dados, entender, ir atrás de dados mais corretos. Então, o Facebook, hoje em dia mesmo, os próprios dados que ele está trazendo, geralmente não são tão corretos assim. E, antigamente, era muito comum se pensar, pô, não é tão correto, mas eu consigo fazer alguma coisa. Se eu tiver metade dos dados, eu já consigo, escalar as melhores campanhas, já tenho umas decisões mais ou menos tomadas aqui. Mas, hoje em dia, a gente vê que é muito mais importante ter, de fato, o maior número de dados possíveis para tomar as melhores decisões. Sim, perfeito. No seu dia a dia, acho que olhar para indicador e tentar ver ali quais são os caminhos de crescimento, acho que faz parte do seu dia a dia. Mas antes da gente falar dos indicadores e dessa parte de gestão, como que você conseguiu ser diferente num mercado em que tem tantas marcas de moda buscando essa diferenciação no mesmo segmento para um público semelhante? Como que foi a sua construção em ser diferente? Assim, pensei em marca, mas será que o mundo precisa de mais uma marca de moda feminina, né? Eu sempre, quando vejo empresas nascendo, eu falo isso. Poxa, mas será que o mundo precisa de mais uma marca de relógio? Mais uma marca de sapato, né? Mais uma marca de maquiagem, Mais né? uma marca de maquiagem. Mais uma blogueira Sim, criando uma marca de maquiagem.
O que que você olhou para o mercado e viu que você poderia ser diferente? Então, quando eu comecei lá, só com o cinto, eu recebia muitos elogios nas minhas peças. Assim, eu gosto do jeito que você se veste. Então, isso é o melhor incentivo, né? Do teu cliente ali falando, eu gosto do jeito que você se veste. Eu tenho dificuldade de achar essas peças. Então, o que acontece? Eu olhei e falei assim, falta uma marca, realmente eu achei que, né, em 2019, faltava uma marca onde tivesse essas peças básicas e tivesse peças assim, básicas, onde você pode usar tanto no final de semana quanto durante a semana no seu trabalho, você muda ali os acessórios. Então eu foquei exatamente nisso. E o que me diferencia é a minha presença, sou eu, cada um é único, cada um tem o seu jeito. Então assim, eu tô ali todos os dias, praticamente todos os dias. Tô ali olhando todos os dias, mas eu tô ali praticamente todos os dias. Então eu coloco muito a minha imagem, existe a minha comunicação, é muito o meu gosto, sabe? E assim, acho que hoje, no mundo com tantas tendências, com tantas pessoas ditando, a gente se permanece constante. Então, por exemplo, né, agora veio aí no esse inverno o boho chique, que é uma tendência e tudo mais. Explica, a gente aqui tá muito fora de moda. Coisa, tipo... A gente usa camiseta básica com calça preta. No off eu também gostaria de usar só isso, eu juro. Gente, se maquiar, colocar roupa, que não sei o que, dá um trabalho. Todo dia. Mas enfim, é uma tendência com muitos babados e rendas, vem de uma... Enfim, e aí a gente falou assim, e aí todas as marcas começaram a fazer isso. Então o que acontece? Hoje também no mercado da moda, você tem marcas e você tem lojas. As lojas, elas não criam um produto, elas compram e revendem. Né? Quando você fala de loja, você tá falando dessas grandes, tipo, Renner e... Não, isso aí são marcas que elas confeccionam. Elas têm marcas dentro, mas a Renner é uma marca, né? Loja que eu digo assim, boutique da Ana. Revendas mesmo, né? Entendeu? Tipo assim, Fulana Store, por exemplo. Elas geralmente, elas compram no Bom Retiro ou em outros polos, assim, e acaba que essa mercadoria vai ter na loja da Ana e vão ter em mais várias outras lojas, porque essas empresas, essas marcas de roupa, têm outros clientes. Então, isso acontece que você começa a ver aquilo repetidamente. E você vai vendo, na marca da fulana tem, na loja da Beltana tem, que não sei o quê. E aí todo mundo segue para uma mesma tendência. A AM, ela se mantém constante. A gente sabe, a gente opta por algo mais sustentável. Não é aquela peça de roupa que você assim, putz, ano que vem nem vou mais usar isso. Igual, por exemplo, o que tem acontecido. Então, a cliente sabe que ela tá precisando de uma calça preta, ela vai entrar na M, vai ter. Então, assim, a gente se mantém muito nesses... E 20% do nosso faturamento é devido às nossas peças clássicas, assim, os essenciais, que a gente chama. Cara, que fantástico isso. Porque é uma tendência... Há alguns anos atrás, se vendeu muito a tendência do fast fashion, da roupa que putz, vai usar agora e semana que vem já tem uma nova coleção, um novo lançamento. A gente gosta bastante, mas assim, a gente gosta dessa questão de lançamentos, assim, só que, não tem como você ficar fazendo lançamento sempre. Então, assim, a gente tem ali os nossos básicos, a gente vai repondo sempre. E é muito legal, como a gente é básica, a gente lança uma coisa e aí ele dá certo. Então a gente vai fazendo depois em outras cores, tem sempre cliente nova chegando, vai fazendo reposição. Então, assim, é uma estratégia da M ser clássica e básica, né? Então, a gente tem esse diferencial. E eu também tenho né? Que assim, é uma pessoa, eu tô ali todo dia conversando, eu mostro um pouco da minha vida, eu mostro onde eu tô, não com quem eu tô. Então, por exemplo, sei lá, se eu viajo no final de semana e tudo mais, eu posto ali o look que eu tô, onde eu estou, mas não porque tem muita dona de loja também que, posta o bom dia, ou boa tarde, boa noite, e não sei o que. Filho. O filho, a não sei o que. Gente, é uma empresa. É uma empresa, então assim, né? Então assim, uma coisa que às vezes até minha equipe fala, não é a loja da Malu, sabe? Tipo assim, é uma empresa, é uma marca e tudo mais. Então a gente tenta, essa busca, né, por profissionalizar é incessante, é sempre. Poxa, fantástico. E no dia a dia, o que você tá olhando, assim? Qual que é o painel de controle da Malu? Então, eu tô sempre, como hoje a gente confecciona as próprias peças, né, eu que desenho, então eu tô sempre olhando confecção, quando as coisas vão chegar, olhando o preço também. Você que desenha as peças? Sou eu que desenho peça. Então, hoje quantas horas tem seu dia? Ela desenha as peças, ela posta no Instagram, ela tá cuidando da loja. Eu acho que a chave não é você fazer tudo todo dia. Você vai, por exemplo, segunda... Essa frase é boa, hein? Você não precisa fazer tudo todo santo dia, né? Então, por exemplo, e também eu reconheço que, assim,
eu tento, como eu já, por exemplo, quando eu coloco uma câmera pra filmar, eu já sei o meu ângulo, que não sei o que, então eu consigo fazer um pouco mais rápido, né? Quando no final de semana eu preciso, sei lá, eu tô no lugar, meu look tá legal, daí eu posto. Então já é bem rapidinho, assim. Outro dia eu tava voltando, eu postei meu look do aeroporto, foi o melhor dia do mês. Juro, assim, não demorou um segundo. Nem meu namorado percebeu. De maneira despretensiosa. Total. Foi o melhor dia do mês. Então, assim, a gente vai ficando bom, então é um pouquinho mais rápido o processo. Por exemplo, na segunda, eu fico em casa, eu não tô muito afim de gravar. Então, eu pego e vou olhar todos os indicadores da semana. Por exemplo, eu vou olhar o financeiro, como que estão nossas contas do mês, se todas as contas já estão lançadas. Como eu pergunto quanto que tem no banco, que eu não tenho, né, mais no meu celular as contas. Então eu começo a analisar coisa chata, que às vezes eu não tô muito disposta pra ai meu Deus, que saco, segunda-feira, vou ficar na frente da câmera. Então a gente também tem que se reconhecer e saber que eu não vou ser produtiva naquele dia, então eu vou sentar, ficar na frente do computador, ver a agenda da semana, como é que estão as postagens, o que eu vou ter que postar. Daí na terça, daí eu já me arrumo e vou pra empresa. Aí na terça-feira eu fico um pouquinho por conta de confecção. Né, faço eu provo as peças, eu ajusto, eu compro tecido, eu escolho às vezes uma renda, alguma coisa assim. E daí na quarta, daí eu já faço alguma outra coisa. Sempre vai mudando, assim, sabe? Às vezes tem que comprar mais alguma coisa. E eu li aquele livro Essencialismo e aquilo ali mudou muito a minha vida. Falei, cara, eu não tenho que ficar aprovando layout de envio de e-mail. Sabe? Porque tem dono que quer ver tudo, quer fazer tudo. Volta ou outra eu aprovo uma arte de alguma coisa. Ou se eu não gosto também, tem que falar pro seu funcionário, porque ele também tem que saber, ele não tem que adivinhar. Você tem que falar pra ele, não gostei disso aqui, tá bom, mas se ajustar isso vai ficar maravilhoso. Também você tem que saber pra não desincentivar o seu funcionário. E aí na sexta, que geralmente eu gravo. Ou às vezes eu pego, tá tudo tranquilo, eu pego uma quinta, sabe? Ou eu vou com um look legal trabalhar, e daí eu aproveito e faço algum conteúdo externo, sabe? Então, assim, eu também coloquei mais uma funcionária, hoje são 2 no marketing. Então, não adianta você querer fazer tudo dentro da sua empresa, sabe? Quando a sua empresa cresce, ela perde um pouquinho da sua cara, porque não é você que tá fazendo tudo. Mas é isso, tudo bem. As pessoas têm que entender isso. Eu percebo muito do que você está falando e de outras pessoas que eu já entrevistei, que é muito entender qual que é a sua zona de fortaleza mesmo, né? Então, assim, no começo você era tudo, né? Você ia lá, comprava o cinto, você vendia, você fez o site, você fez não sei o quê, você fez o cadastro, mas de tudo isso que eu faço, onde é a minha zona de potência? Pô, minha zona de potência é eu escolher e desenhar as roupas e... Exatamente, é gravar conteúdo, gravar provador, porque assim, como fui eu que pensei naquela roupa, eu sei todas as características de uma roupa, né? Então, por exemplo, esses dias eu fui apresentar uma jaqueta, uma influenciadora, eu ia ter que mandar um texto pra ela poder entender todo o processo ali de confecção. Então, assim, eu falei, vou eu fazer isso e eu crio as peças. Eu não faço pagamento, eu não faço Pix, e janeiro do ano passado eu fazia. Mas com a loja do shopping, daí a gente, aí, domingo paga diferente, não sei o que. Eu falei, eu não quero saber disso, não preciso saber disso. Eu supervisiono, né, porque eu preciso supervisionar. Mas você tem que entender qual é o teu papel, sabe? Não é ver como é... às vezes e aí, como é que estão os pedidos? Tá tudo em dia? Mas olhar faturamento, eu tô todo santo dia. Faturamento, eu entro na Solomon todo dia. Pra ficar vendo lá o lucro. Participo da reunião de mídias pagas, toda semana. Né, para entender qual tipo, porque eu faço os criativos, então eu tenho que entender qual tipo de criativo tá mais vendendo, que não sei o quê. Então eu fico marketing, vendas e aí uma contabilidade também, que tem que pensar nisso. Sim, mas olha que legal, né? Você conseguir como empreendedor identificar onde é a sua zona de potência e, cara, tirar energia de onde você não vai entregar o melhor. Sim. Tipo, dá pra pôr uma pessoa pra entregar às vezes até melhor que a gente, né? Nossa, com certeza. Cara, contabilidade, putz, meu contador vai ser infinito. Se eu gastar o tempo todo para fazer contabilidade, eu não vou ser tão bom quanto o cara que vai fazer no meu lugar, né? Então, identificar essa zona de potência é muito importante. É uma questão até de maturidade na liderança da empresa, né? Você entendendo qual é o lugar que você entrega o melhor e, cara, eu vou focar aqui na produção de conteúdo, na criação das peças, que é realmente onde eu sou, cara, campeã, não tem ninguém que possa fazer melhor do que eu nesse lugar, né? Sim. E eu acho que como você participa dessa construção das peças, você acaba tendo um diferencial na identidade da tua marca, né? Exatamente. Porque, cara, não vai ser a cabeça da Malu pensando no que tá fora daqui. Então você consegue ter um portfólio de produtos realmente que tem tua identidade, né? E assim, uma coisa que eu falo muito que eu penso em 3 tempos, no presente, no passado e no futuro. No passado eu penso assim, caraca, essa trem que tá aqui no estoque, eu preciso vender. No futuro é tipo, e a coleção de agora, eu também preciso vender o agora. E no futuro, que eu já tô pensando no verão 2026. Então assim, eu fico vivendo 3 tempos, sabe?
E é um desafio de cada ramo, assim. Então, Sim. a moda, você tem que estar pensando naquele teu estoque que tá parado, porque é dinheiro parado. No seu faturamento hoje, o que você vai fazer essa semana para poder bater a meta, esse mês para poder bater a meta. Uhum. E aí, você já tá desenvolvendo a próxima coleção. Olhando pra shopping o que eu vou fazer pra bater a meta do dia, né? Do abre porta e fecha a porta, né? Complexidade na gestão dos números, principalmente para quem é líder, a gente precisa olhar muitos indicadores, né? Então, aqui, não levantando a bola, mas já levantando a bola, como que você acha que a Solomon consegue ajudar o empreendedor, de alguma forma, a poder olhar ou gerenciar isso de uma forma única? Porque são muitos lugares que têm fontes diferentes de informação e que muitas vezes a gente precisa consolidar essas informações num único lugar. Tipo que ela falou, cara, eu entro na Solomon para ver a lucratividade de uma campanha específica. O que vocês construíram, né? Onde vocês viram oportunidade e como que vocês conseguem ajudar o gestor nesse sentido? Boa. A gente viu que no mercado tinha muito agregador de dados. Então, tipo, muitas plataformas que elas puxam de vários locais, juntam em um único e isso ajuda muito pro gestor no final do dia, né? Ter essa visão. Mas a gente viu que faltava no mercado ainda uma visão de corrigir esse dado. Que é justamente aquele ponto de que hoje a gente foca muito no traqueamento de fato, né? Então, como que eu corrijo o dado que o Facebook está mostrando? Como que eu corrijo os próprios dados do GA4, por exemplo? Que geralmente sempre tem uma quebra lá. Então a gente primeiro focou muito em... Quem dera se o faturamento do mês fosse aquele que aparece no Google Analytics, né? Nossa. E no Pinterest, então? Nossa senhora. O do Pinterest é que tem a janela enorme, né? Se junta o Pinterest com o Facebook, meu amigo. Meu amigo, tá empresa milionária. Exatamente. Nossa, então a gente vê muita confusão na hora de tomar decisão por conta disso, né? Então, inclusive a gente começou sendo simplesmente um agregador de dados, só que a gente pensou, velho, não tem como fazer isso. A gente tem que, de fato, ir para um negócio mais deep tech, entender, de fato, pegar o dado cru. Então, hoje a gente faz todo a nível de código mesmo, a gente traqueia toda a jornada principal de cada usuário e traz essa visão por meio de várias formas que a gente consegue fazer isso. E o que vocês têm lá de indicador que é diferente do que a maioria consegue ver? Por exemplo, lucratividade por campanha é um exemplo. O que mais que vocês trazem de dado na visão que não é comum, sabe? Que o gestor sozinho não conseguiria ter esse olhar. Eu acho que esse de lucratividade por campanha já é um baita feito. Hoje em dia é muito comum as pessoas otimizarem muito baseado em ROAS ou CPA. No final do dia é uma proxy de mais ou menos, na minha operação, eu sei que o ROAS 5 vai fazer meio que tudo se pagar ali. Mas quando você passa a ter o dado de lucro, inclusive de margem por campanha, isso é um dado muito mais claro. Então, geralmente, os nossos times que a gente vê, né? Os times de mídia não têm acesso a esse dado. Inclusive, dados, por exemplo, de o que foi de fato venda paga e o que foi só uma pessoa que gerou um Pix, gerou um boleto e não pagou. Esse é outro dado que a gente consegue trazer de forma muito mais precisa mesmo. Então, de fato, dá para o time de mídia a oportunidade de escalar com um dado real. Então, um dos pontos que a Malu trouxe que eu achei muito bom é que eu acho que realmente o time de mídia, ou pelo menos uma pessoa para olhar para isso, tem que ser interna. Porque realmente quando você terceiriza tudo, joga tudo para a agência, realmente não tem como entregar o mesmo ponto, porque ele não vive a cultura da empresa, tem todo um processo que ele não passa. Tipo, as sugestões, a gente vê que né, é diferente, querendo ou não. E no final do dia, ROAS não quer dizer nada, né? Exatamente. Porque posso estar com ROAS positivo, mas independente se é aquela margem daquele produto específico, se o método de pagamento que ele escolheu, se eu vendo muito parcelado, isso come uma margem de antecipação, às vezes eu tô tendo ROAS, mas tô tendo prejuízo, né? Então, não, é muito legal que a gente coloca o né? custo dos nossos produtos, né? Sim. E aí no final do dia a gente sabe exatamente o lucro líquido. Tem dia que você vende mais, mas aí você lucra menos. Então assim, por exemplo, hoje eu trabalhei a peça X, né? A peça X vendeu muito, só que às vezes a peça X não tem uma margem muito grande, né? Então assim, a gente saber qual o dia que realmente deu mais lucro, por exemplo, tem dia, por exemplo, que o orgânico estoura. E aí é um dia que dá lucro mesmo, sabe? E é muito legal, porque ali, no mesmo painel, você já consegue ver. Eu já bato o olho e falo assim, nossa, vendeu muito essa peça. Já falo pra confecção, precisamos colocar de novo essa peça em produção. Então, só num painel ali, eu já consigo ver tudo. Isso é muito legal. Você consegue colocar o imposto, você coloca lá taxas e impostos, você coloca quanto que eu paguei hoje por influencer. Às vezes, sei lá, a gente teve uma influência, foi caro, 5 mil, outras 12, que não sei o quê. Aí a gente já coloca lá, a gente já sabe, praticamente minha DRL, sabe? Sim. E era uma coisa que, assim, eu olhei pra 2025, eu tive muito medo do que ia acontecer esse ano. Tipo, vai vir uma recessão, o que tá acontecendo, essa taxa de juros, né, o dólar.
Só que assim, deu tudo uma bagunça, né? E aí eu falei, eu Isso preciso... é um assunto para um outro episódio. Aí Eu não sei nem se pode ser publicado. Acho que não. E aí, eu falei assim, cara, 2025 é um ano que eu quero olhar pra dentro da empresa e saber o meu resultado. Porque às vezes a gente fica se forçando no crescimento, daí você fatura mais, mas aí você vai pra outra faixa do simples, você contratou mais funcionário, quando você vai ver no final, na última linha, você tá lucrando R$5.000 a mais. Uhum. Aí vale a pena? Exato. Eu tive uma conversa com um amigo recentemente e a gente tava falando sobre isso, né? Ele é sócio de um negócio que fatura mais ou menos 50 milhões ano. E aí ele falou, cara, a gente tem a projeção de faturar 200 numa projeção de 5 anos, tal, tem todo um plano lá. Uhum. E aí a gente tava discutindo sobre isso e ele falando exatamente isso. Ele falou, cara, esse plano a gente ainda não tá tocando e tá discutindo em board, porque eu não sei se o esforço... também, né? Se o esforço que a gente vai ter pro ganho de margem que a gente vai ter faz sentido. Porque, consequentemente, com mais faturamento, a margem cai. Sim. Ainda tem um financiamento do crescimento, então esse risco... Falou, cara, a gente ainda não aprovou o plano, embora pareça legal, né? Pô, quadruplicar o faturamento da empresa, mas pode ser que não faça sentido. No final Pode ser que não vale a pena, né? A gente ter esse esforço, correr esse risco. Então, é o que você falou, nem sempre olhar para um crescimento em cima de faturamento é o caminho ideal. Eu falo que faturamento é métrica de vaidade. Faturamento. Não adianta nada. Fulano fatura X, mas aí fulano vende produto. Uhum. Agora o outro Beltrano fatura metade e vende serviço. Às vezes o custo dele é menor, mas ele está lucrando mais. Então, assim, para mim, faturamento é métrica de vaidade. Você tem que olhar lucro. E você precisa ir atrás de uma plataforma que te dê esse número. E foi exatamente isso. Não, aí eu fui no outro podcast e caiu do céu, né? O pessoal indicou a Solon. Falei, gente, é isso que eu preciso. E aí foi realmente uma virada de chave, assim. A gente olha, eu coloco nos funcionários para olhar, a gente sabe quais peças, assim, a gente tá lucrando mais, quais peças a gente lucra menos, qual peça às vezes vale a pena a gente encerrar, sabe? Uhum. Então, assim, é você ter dados da sua empresa. Eu acho que o caixa, no final do dia, é o que manda, cara. Porque se você tiver uma meta ou um olhar para caixa, por exemplo, cara, eu tenho uma meta anual de terminar esse ano com caixa de X milhões, por exemplo. Cara, independente de se faturar mais ou menos, você consegue ir ajustando teu orçamento. Então aqui, poxa, eu vou faturar menos, mas beleza, então corto o custo daqui e dali. E no final eu chego com essa meta de caixa. Uhum. Porque senão você fica sempre correndo atrás de um faturamento maior que não necessariamente tá sendo um gerador de caixa melhor. Você pode, às vezes, bater meta de crescimento em faturamento e chegar com caixa pior do que você projetou. Exato. Porque você tem que financiar, tem que correr mais risco, tem que contratar mais gente, tem que produzir mais. Operacional muito maior, às vezes. Exato. Então, acho que caixa é que manda no final do dia, né, cara? Que é o dinheiro que tá lá. Exato. O dinheiro real, o dinheiro que tá na conta real. Você falou de influenciadores e eu queria puxar um pouco disso. Hoje você trabalha com influenciadoras, como que é seu dia a dia com elas? Eu sei que você também é aquela que está à frente, como você mesmo disse, mas como que você olha para esse mercado de influenciadores, principalmente no segmento de moda? Então, hoje a gente trabalha com influenciadores, a gente já tem algumas fixas no mês, assim, que a gente já validou, que elas vendem bem. A gente está sempre em busca de novas, porque assim, a Amy é muito básica, assim, então não é possível que a pessoa não vai querer comprar a calça preta, entendeu? Pra usar no dia a dia. Então eu falo assim, lá dentro eu falo assim, a pessoa não comprou na Amy ainda porque ela não conhece. Então as pessoas têm que conhecer. Mas é um investimento alto. É um investimento alto, né? Então hoje você... A entrega, às vezes, do conteúdo é menor. Então, assim, é um investimento arriscado. Pode ser que dê certo, pode ser que não. A gente tem um faturamento, né? A gente traz algumas com comissão de vendas. A gente tenta ir diversificando. Às vezes eu pego o Instagram de outras pessoas, de uma amiga minha, pego, empresta seu celular aí. Porque às vezes meu algoritmo já tá meio que dominado ali por aquelas, pra ver se eu acho outra, pra ver se a gente fura a bolha. Mas a gente gosta de trabalhar com influenciadoras, até porque, assim, pra não ficar dependendo só da minha imagem, né? E é isso. Então, assim, hoje a gente consegue traquear muito legal, porque a gente tem o link da Solomon, né? A gente gera o link e manda pra elas, então a gente consegue ver quantos cliques, quantos... Não tem como não trabalhar com influenciador, mas assim, viver só de influenciador é uma coisa que eu não recomendo. Você acha que o mercado amadureceu mais? Porque assim, a gente viveu, talvez na pandemia, um pouco depois até, um boom de... Qualquer stories era 15 mil, qualquer negócio, até uma falta de compromisso dos influenciadores em relação ao resultado
era muito, produzo isso, posto isso, me manda um link. É porque assim, hoje Como que você tem visto hoje? Você acha que amadureceu essa relação de marca influenciador? amadureceu, as pessoas se profissionalizaram muito, até porque depois daquela lista dos influenciadores que se vazou, acho que ali Esse é um assunto para um o outro episódio. eu acho que ali, nossa, e tinha umas pessoas ali, eu falava assim, nossa, eu tenho certeza que essa pessoa é assim, sabe? Aí o influenciador lá nos stories, nossa, isso é tudo mentira. Eu falei, eu tenho certeza que você é assim, sabe? Teve uns ali que eu já trabalhei, porque já contratei em outras marcas e tem uns que bateram mesmo. Né? Eu acredito muito naquela lista ali. Enfim, eu acho que amadureceu mesmo, o preço não abaixou, o preço só aumenta. Porque o que acontece? Quando você vê grandes empresas, a Coca-Cola, a Omo, que não sei o quê, e eles começam a ir para os micro-influenciadores, isso dá uma inflacionada no mercado, entende? Sim. Então, realmente o preço aumentou. Agora, eu compartilhar uma estratégia que a gente está fazendo. A gente está fazendo patrocinado na minha conta pessoal também. Então, a gente tem duas contas. A gente tem a conta da M, o Pixel da M, e a gente tem o Pixel da Malu. Que legal. Porque o que acontece? É um Pixel novo. São mulheres, é um novo público que eu vou alcançar. Então, isso é uma estratégia que eu vi de uma outra marca, apareceu para mim e falou assim, uai. Aí, quando eu fui ver, ela estava fazendo essa estratégia. Então, hoje a gente tem 2 pixels rodando. Talvez você tenha até um nível de engajamento mais puro. Sim. No sentido da sensibilidade do engajamento mesmo. Porque Sim. você não se relaciona com o Instagram da M da mesma forma que você se relaciona com o Instagram da Malu. Pior que no meu eu posto menos, mas eu tô postando mais. Não, mas assim, eu tô falando de relação no sentido, talvez, de comentar mais direct, de... eu respondo lá no Instagram da Amy, não sou eu que respondo. Então alguém tem uma pergunta, eu, por exemplo, tava viajando, todo mundo perguntando de onde é a bota, de onde é não sei o que, não sei o que. Aí eu pedi pras meninas o atendimento redirecionar pro meu. Pode me perguntar aqui no meu, porque eu... preciso de que a minha funcionária de atendimento dê atenção para os problemas, né? Assim, quando dá tempo, elas respondem e tudo mais, mas geralmente eu peço as meninas encaminhadas pro meu, que aí eu respondo rapidinho. Mas enfim, hoje a gente tem essa estratégia, né? Então, assim, ali a pessoa também no meu Instagram pessoal, ela vai pegando mais afinidade, eu vou mostrando alguns processos por trás, ela vai pegando outro tipo, tendo outro tipo de relação. Né? Eu posso postar algum spoiler, alguma coisa assim, que às vezes não da empresa eu não posto, então ali tem uma comunicação mais próxima. Então, a gente tem feito essa estratégia. Cara, incrível essa estratégia. É bem legal, né? Incrível. E aí a gente vai com investimento mais baixo, mas tá entregando muito, tá bem legal. A gente foi ver um dos... tô compartilhando uma baita de uma estratégia aqui, viu? Isso aí eu vou testar. Então, aí a gente foi ver o meu cupom é um dos mais usados. Porque tem umas influenciadoras que elas ganham, com o cupom dela, você vai ganhar 10% de desconto e a gente paga comissão pra ela. E aí, o que acontece? Às vezes a cliente fica só usando, a cliente já virou cliente da M, fica sempre ali usando 10% de desconto. E aí eu prefiro que usem o meu cupom, Malu10, do que eu pagar a comissão pra ela, entendeu? Porque aí quando você vai parar pra ver, dependendo da comissão, às vezes eu perco 15% a 20% de margem em cima do produto. Sim, faz sentido total. E aí aí o meu cupom é um dos mais usados. As pessoas me perguntam quando que vai ter reposição, eu sei de cabeça onde que tá as coisas da produção, né? Então eu sempre respondo. Mas é uma estratégia muito legal. Cara, São essa 2 estratégia pizzas. é incrível. E no mercado enquanto você tá falando, eu tô tentando resgatar. No varejo é incomum, porque os donos de marca não estão tão à frente, né? Assim, se pensar no geral. Quem é a cara por detrás sei lá, a reserva hoje sim, mas quem é o cara por detrás da Lacoste, sei lá. Né? Mas no caso do infoproduto é comum. O cara tem a empresa de treinamentos ou de curso lá, que tem lá a página dela e tudo mais. Mas a pessoal é muito maior. Mas é o cara, com certeza. Tipo, tô pensando aqui, o primeiro que vem na cabeça é o Febracis, com o Paulo Vieira. Febracis é uma instituição de ensino, tal. Tem seus Eds Febracis, mas, meu, do Paulo é o que também tá arregaçando. Acho que deve ter mais dinheiro no do Paulo do que o da Febracis. Sim, então, uma estratégia que a gente faz sentido pegou do total. infoproduto. É uma ótima estratégia. Vou testar, depois eu te aviso. E aí, rolou. por exemplo, vou viajar. Daí eu posto os detalhes da viagem no meu pessoal. Eu não vou ficar postando da empresa, né? Então, assim, tem dono de loja que posta tudo da empresa. Uma coisa ou tudo mais. Mas, assim, os detalhes mesmo, onde você cria afinidade, e aí que você tem uma... Aí, hoje, a gente tem um problema, até que eu já falei com o pessoal da Solomon. A nossa recompra... Gente, esse daí já valeu o episódio, tá? Já. Só essa dica dela, minha cabeça já tá aqui, ó. Explodindo. Bastidor da empresa no pessoal, o institucional mantendo... Isso muita gente faz, mas não faz o patrocinado. Aí você não tem 2 pixels. Hoje a gente tem 2. Então eu tô cercando, assim, de vários lugares, sabe? Isso é muito legal. Mas o que acontece? Hoje a gente tem uma recompra muito alta. Muito alta mesmo, sabe? Então é uma estratégia pegar e essas clientes continuarem ali.
Uhum. sabe? E elas vão gostando de mim, tudo não sei o quê, não, aí posto cachorrinho e tudo mais. Então você vai criando ali uma afinidade mesmo, sabe? E muitas dessas clientes não conheciam a Malu. É. Porque se vieram da influenciadora e já foram impactadas pela marca, É. cara, na jornada dela ela nem sabe que é Malu. É. E aí quando cria... Pô, também existe essa relação com a dona da marca. Daí, pum, Sim. daí explode. Não, ali igual o agora, vindo pra cá, eu vi que uma envolvimento. cliente reclamou, me mandou uma mensagem, vamos resolver esse problema, tudo bem. Eu não me incomodo, a empresa é minha, sabe? Uhum. Não tem esse, ai, que saco, o cliente não pode mandar. Claro que pode, gente. Só é cliente, é uma coisa que não adianta nada. Aí depois a pessoa tem um atendimento ruim, aí fica, ai, meu gestor de tráfego. Não é problema do gestor de tráfego, é problema da sua empresa. Tenha um sistema de pontuação. A gente tem, a pessoa vai comprando, vai ganhando desconto, aí fica mandando e-mail, ó, seu cupom vai expirar, use aqui. Então, assim, a gente faz muita coisa pra poder reter o cliente, sabe? Cara, Coloca ele incrível. na base e a gente não deixa ele sair. Incrível. Falando dessa gestão de influenciadores, eu sei que dentro da Solomon tem um módulo praticamente só para fazer essa gestão, né? O que vocês têm ajudado nessa gestão? Então, quais são os pontos ali que vocês melhoram nessa gestão? E também pensando em outras marcas que vocês atendem, como que vocês têm visto esse uso dos influenciadores na estratégia de aquisição? Boa. Hoje a gente consegue ajudar muito a trazer mais visibilidade, né? Então a gente via aqui anteriormente, né? Era muito comum as pessoas investirem muito em influenciadores, mas ter muita visão de que é mais topo de funil, eles não têm que dar resultado. Isso muda muito de marca para marca, mas a gente via muito essa visão. Então, com essa redução das margens, começou a ficar mais comum o questionamento. Mas, pô, será que tá valendo a pena investir, esse que eu tô investindo tanto, assim, influenciadores? Então, a gente sentiu o mercado puxando mesmo. Então, a gente não tinha essa funcionalidade. A gente viu muitos clientes nossos pedindo pra gente trazer essa visão de atribuição também para influenciadores. Legal. E a gente criou ouvindo o cliente mesmo. Então, a gente hoje já tem um link personalizado, então... Antigamente as pessoas acompanhavam muito pelo cupom. Só que o cupom, às vezes, ele perde uma visão da jornada, que é o seguinte. Tudo bem, o influenciador influencia no começo da jornada, mas o cupom está no final. Então, como que eu sei que aquele influenciador, por exemplo, não influencia no começo da jornada de compra? Então, quando a gente está aqui pelo link, a gente tem a jornada inteira. Então, pode ser que numa jornada específica a pessoa conheceu a marca pelo influenciador, mas depois comprou no Ads, comprou num Google Ads da vida orgânico mesmo, um tempo depois. Então, a gente consegue ajudar muito nesse ponto, né? Nem sempre o influenciador é o last click, né? Às vezes é só a abertura mesmo do conhecimento de marca, né? Sim. E dá pra controlar a lucratividade também por um influenciador? Dá. Hoje a gente também consegue atribuir os custos em cada influenciador. Cara. De várias formas. Então, seja a nível de porcentagem, seja um custo físico. Esse influenciador vende muito, mas o ticket é baixo. O cara só vende o que é barato. Né? Ou vende o que eu tenho menos margem. Sim. Não, e é legal porque, por exemplo, eu acredito muito que eu gosto, assim. Pegar um influenciador grande e aí, sei lá, a gente teve 12 mil acessos no site. Aí eu comunico o meu gestor de tráfego, né? E falo, gente, vamos trabalhar o remarketing. Entrou gente pra caramba no nosso site. Então essa comunicação é bem importante, assim, sabe? Porque aí nem sempre ele tá vendendo, mas ele tá alimentando teu pixel. Né? Exatamente, ele tá trazendo gente nova. E aí a gente consegue ver também com quantos cliques que a pessoa teve. A pessoa trouxe 5 mil cliques, a pessoa trouxe 3 mil cliques. Olha isso, o Reels dela deu, sei lá, 100 mil visualizações, mas ela trouxe 200 cliques. Então, os seguidores dela não são os nossos clientes, por exemplo. Cara, fantástico, isso dá muita visão, né? Você tem visto esse uso de influenciador mais Sim. assim, e essa gestão mais profissionalizada? Porque Eu eu acho que se torrou muito dinheiro com o influenciador no passado, assim, Muito. sem saber o que estava fazendo, sabe? Muito. Demais. Você vê essa gestão mais profissionalizada Eu acho que tá melhorando, eu acho que ainda tem muita gente que tá entrando agora nesse mundo. Eu acho que por muito tempo as grandes marcas investiam muito em influenciadores, mas o mid-market ali tá meio que chegando agora nesse começo. Então eu achei bem interessante que desde o começo você já investia em influenciadores, né? Já. Então você já tinha essa consciência bem mais definida ali. Dos nossos clientes, que a gente vê que quem não investe tá começando agora. Uhum. Então, acho que é um padrão de mercado já trazer isso, porque, tipo, a geração de comunidade é muito maior. Você traz a ideia de UGC para dentro da marca também, então você traz muito mais autoridade ali, de fato, né? E até uma ideia também que a gente vê alguns clientes fazendo por exemplo, usar o pixel do influenciador. Então, Sim, você anunciar dentro do pixel dele para pegar ainda mais a base dele. Não, assim, tá super profissionalizado. Daí eles têm um valor pra isso. Aí, por exemplo, aí pra gente poder pegar Você quer aquele meu vídeo. pixel? É X. Daí, por exemplo, a gente quer pegar aquele vídeo. Nossa, ficou muito bom esse vídeo. Vamos colocar pra rodar? Aí é outro preço. Então,
tá super profissionalizado o mercado. Usar o vídeo que ele produziu orgânico pra fazer ads no seu. É. Com o vídeo dele. Uhum, tem que pagar. Tem alguns que tem que pagar. Você faz via empresa ou você tem contratado eles diretamente? Como que você tá fazendo isso? Você tá Direto. fazendo via agência ou... A agência é muito cara. Ah, tá. A agência, assim, a gente aborda diretamente, daí se a pessoa fala que tem agência, mas o que acontece, assim? Tem os influenciadores que são pequenos, Uhum. tem pouca visualização. Daí, por exemplo, às vezes se ele se relacionasse direto comigo, ele me cobrar às vezes R$1.000. Pela agência 2.000. Eu falo, cara, eu não pago. Não vou pagar 2.000 por esse tanto de visualização. Entendeu? Uhum. Então, às vezes, eu fico muito nesse trade-off. Sim, porque com pouca visualização, incluindo o É. valor da agência, você É. teria um custo de visualização muito caro, né? O CPM Exatamente. muito caro. Exatamente. Mas assim, tem muita marca. Coca-Cola. Chega numa agência grande e fala assim, me vê 50 influenciadores. Tem um budget enorme, assim. Né? Sim, E claro. daí não é, por exemplo, a Coca-Cola, sei lá, se ela vai trabalhar com influenciador, ela não vê resultado na ponta. Ela veio do todo, né? Não, assim, eu não acho que você pegar 50 influenciadores vai aumentar o negócio da Coca-Cola. Não vai aumentar as vendas. Não. É só pra estar ali, entendeu? Então é. eles têm dinheiro pra torrar É agora. só pra um awareness, cobertura de marca. É, Mas agora até só a pra gente- gastar o dinheiro pra renovar o budget do ano que vem, né? É, Lá no entendeu? finalzinho tem 100 mil aqui. Se eu não gastar, eu não ganho o ano que vem. É, aí, Paga a ficha. exatamente. A gente quer ver venda, né? É. É. Você tem usado mais os micro-influenciadores ou você tem ido pra um caminho dos mais mainstream, mais famosos, com bastante audiência? Como que você tem olhado isso assim? Você pega um de 1 milhão ou 10 de 100 mil? Então, a gente geralmente, assim, de 1 milhão é um investimento, Uhum, né? É mais de 10 mil reais. uhum. Então, a gente faz em meses estratégicos. Tá. Né? E aí, a gente vai pegando de 30, de 200, porque assim, não tem como. Os maiores trazem mais, sabe? Uhum. Então, a gente vai sempre um mix, assim. Daí, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar, falou assim, vamos fazer um awareness, vamos pegar vários micros influenciadores, que não sei o que, não fez cosquinha no faturamento. Foi a mesma coisa de pegar os grandes. Aí, os grandes, a gente fica renovando, Uhum. né? E aí, o que a gente fez também? Vamos fazer você se tornar embaixadora, você ganha esse fixo. Nosso fixo, ela faz um especial pra gente, menor do que para as outras marcas. Porque é mais Porque garantido, ela, né, por campanha. Ela sabe, vamos fazer durante um ano, a gente faz um contrato e você ganha X% do que vendeu no seu cupom. Então, é muito legal você fazer algo personalizado. Não é aquele, um Reels e pronto, acabou. Você vai criando relação. Tem que contar uma história. Tem que contar uma história. Aí outro dia ela vai misturar o short da Amy com uma outra peça e vai falar que ela tem cupom de desconto. Então ela vai fazendo picotado. E essas clientes, essas influenciadoras que fazem picotado, o cupom vende mais. Aquela que faz uma coisa pontual ali e todo dia ela tá pegando uma marca nova, o cupom dela eu vejo não vende tanto. É. Agora, então ela vai Eu acho que fazendo a picotado. A marca tem que estar na história da pessoa. É. Tipo assim, no dia a dia, Cara, que nem eu tomo café e todo dia eu faço um stories com aquela mesma marca. Quando eu pôr o cupom de desconto, todo mundo vai falar, não, realmente, ele consome Sim. porque ele tá usando, eu vejo sempre. Faz parte da minha história, né? Exato. E roupa, putz... Eu acho que o ideal é, de fato, o influenciador ser o seu ICP, que é um dos grandes pontos seus, eu acho. Né? Então, sua base hoje é meio que você. Você é o seu ICP também. Sim, sim. Se é o cliente ideal, né? Se é o perfil de cliente ideal, né? Sim. Mas eu acho que muito desse lance também, de estar envolvido na história. Cara, se você abrir seu guarda-roupa, deve ter umas 30 marcas diferentes lá. Entre todas as roupas que você tem, né? Então, para fazer a audiência perceber que aquela marca realmente está presente na influenciadora, eu acho que os contratos longos vão trazer mais isso. Sim, tem que ser contrato longo. Não adianta você pagar 5 mil reais num Reels uma vez. Você vai jogar dinheiro fora. A pessoa... Então, assim, daí é o que eu prefiro. Pegar uma outra influenciadora, duas de 2,5 ou uma... Vamos fechar aqui, você vai postar dia 1º e depois dia 25 pra gente aparecer de novo. E aí no meio, dia 10, você posta um story. E aí a gente paga tanto, entendeu? Uhum. É muito melhor. Você tem que fazer algo personalizado. Porque, assim, sabe igual a propaganda da margarina na TV que não vende mais? Se você pegar um influenciador e fizer um trabalho com ele uma vez, e aí ainda por cima uma marca, sei lá, de uma coisa nada a ver, Uhum. não tem como. Então, assim, é muito legal quando você pede pra a pessoa fazer, sei lá, um daily vlog e aí a pessoa tá usando sua marca. E aí, então você começa assistindo o vídeo, achando que é um vídeo de rotina da pessoa, aí quando você vai ver, ela tá fazendo uma publicidade. Entende? Que nem parece, né? O É. melhor marketing é o que não parece marketing, né? É. Quando eu olho e falo assim, caraca, caí nesse negócio aqui. Isso que eu trabalho com isso, né? Tipo, Sim, sou diretor de marketing, cara. Caí no negócio aqui, cara. Aham. Tô assistindo, né? Tô aqui no final do vídeo e era uma publi. Exatamente. Eu Faz acho que toda o a marketing diferença. que não parece marketing é muito bom, É né? o que vende. Que dica final você daria pra, de repente, uma
empreendedora ou alguém que está querendo empreender nesse mercado de moda ou alguém que de repente está patinando lá, tá com a loja, é uma multimarca, pô, não sabe direito como escalar o negócio. Se você tivesse sentado na cadeira de quem tem esse problema, o que você faria? Cara, eu gosto muito da palavra constância. Você tem que ser constante ali no conteúdo. Não adianta você lançar um provador segunda e sexta. Ai, mas eu não gosto. Eu também não gosto de fazer várias coisas da empresa, eu tenho que fazer, porque eu sei. Eu também às vezes não gosto, às vezes eu também não quero gravar. A vida adulta é de alguém que faz o que não gosta. Então assim, eu não gosto, eu sou ruim. Aprende, fica melhor. Compra um curso, vai treinando, vai gravando e não posta. Depois grava Eu também não comecei falando, sabe? Então, assim, tem que treinar, tem que ter constância, tem que ter ali na rede social, tem que aparecer, tem que fazer reels, enfim. Não adianta, você o dono da empresa é o melhor vendedor. E segundo, dono da empresa... O dono da empresa é o melhor vendedor, cara. E aí, segundo, eu acho que ter organização financeira. Ter o planejamento, você saber, você não gastar todo o seu dinheiro no primeiro estoque, você ver o que você está, né, por exemplo, no caso de uma dona de multimarca, o que você está comprando muito, o que você está comprando menos, você tem que entender do teu público, saber exatamente o que o seu público quer, sabe? Uhum. Hoje a gente fica nessa busca incessante, tentando entender a cabeça do nosso público, sabe? Então, é você perguntar para os seus clientes, é você analisar o que está vendendo mais, o que está vendendo menos, o que encalhou. Você analisar o teu estoque. O que está aqui dentro do estoque? Nossa, tem laranja. Não compro mais laranja, meus clientes não gostam de laranja. Sabe? Não ficar fazendo as coisas. Eu faço peça de roupa que eu não gosto. Entende? Porque eu sei que vende. Então, assim, você tem que fazer o que o seu público quer, não o que você quer. Por mais, né? Uma coisa que eu falo muito, a marca é para as minhas clientes, não é para mim. Legal. Se der, você usa também. Eu uso sempre, né? A maioria. Mas tanto é que, cara, quando eu encasqueto com uma peça, eu falo assim, eu não devia ter feito essa peça. Ela não vende porque eu não uso. Sabe? Tipo assim. Porque você é o ICP da marca, foi o que ele falou, né? Você é o perfil de cliente ideal. Então, você tem uma sensibilidade antecipada de isso aqui eu não usaria, talvez, como eu sou o mesmo público, talvez não faça sentido. Isso ajuda muito, né? Muito, muito. Isso ajuda muito. Pô, que legal. Eu vou apresentar sua marca pra minha esposa. Vamos ver se você ganha uma mais nova cliente. Tenho certeza. Ela é a pessoa do básico. Uhum. Cara, minha esposa é a pessoa do básico. Das roupas básicas, de ter várias peças que dá pra combinar de formas diferentes, sabe? Aquelas peças que são mais democráticas, no sentido de, cara, dá pra eu usar isso não só com isso aqui. Sim, dá pra usar com A, com B, com C, com D. Esse é o perfil. Porque o que aconteceu? Exato. Eu ia muito nas lojas e falava assim, nossa, adorei essa calça aqui, mas, putz, se não tivesse esse detalhe, eu ia gostar mais. Sabe o que minha esposa... Então cara, a gente tenta fazer com legal. menos detalhe possível. frase padrão da minha esposa. Pô, adorei essa calça, mas eu vou usar com o quê? Tipo assim, cara, essa é a frase clássica dela, todo tempo. Nossa, adorei essa jaqueta aqui, esse blazer. Cara, mas eu vou usar com o quê? Ou vou usar onde? Quando a roupa é muito muita gente fidula, fala assim, gente, vou usar isso aqui aonde? Vou usar com o quê, cara? E é isso. Acho que você vai ganhar uma nova cliente. Gostei, hein? Recado final pra quem quer conhecer a Solomon. Já que a Malu fez uma propaganda tão grande da Solomon aqui, falando que a Solomon e ela é um casamento perfeito de gestão, cara, caso as pessoas queiram conhecer mais, né? Onde elas podem conversar com vocês? Quais são os canais aí? Hora de você fazer seu jabá. Podem ir lá no nosso site, solomon.com.br. Em geral, a gente tem um formulário lá, basta preencher. Em geral, a gente gosta muito de conhecer a operação como um todo, ver se faz sentido. Então, a gente vê que a gente gosta de fazer esse exercício também, entender bem a operação de cada pessoa. E eu acho que, sempre que você tem algum problema com dados, a gente consegue ajudar de alguma forma. Então, seja dados no nível financeiro, então ter esse dashboard completo, os dados na palma da mão, a gente está evoluindo muito nesse ponto. Então, gestores de e-commerce, donos de marcas, a gente consegue ajudar muito bem a ter o dado muito fácil. E também com relação a toda a parte de atribuição. Então, se você tem dúvida de, será que o investimento que eu estou fazendo hoje é o melhor investimento que eu poderia estar fazendo? Ou então você quer escalar e não está conseguindo, está batendo num teto, chegando num platô, em geral é nesse momento que você pensa em contratar a gente. Legal, show de bola. Então, solomon.com.br. No LinkedIn, qual que é o seu LinkedIn? Meu LinkedIn é Thiago Dias. Thiago Dias da Solomon, é só procurar lá e se conectar. Boa. Eu já tô fazendo exercício pra você começar a produzir mais conteúdo por lá. Tem que treinar, tem que treinar. É isso aí. Malu, quais são suas redes sociais? Como que as pessoas conectam com você? E já que você falou que tem um cupom também, dá seu cupom aí pra mulherada. Meu cupom é o Malu10. Meu Instagram é Maria Luísa com Z, C Carneiro. E o da M é shop.emme.
que é E, né? No Espírito Santo é E. Isso. Então, shop.m. Na verdade, pros dois O Ceará é, né? também Pra né? ele é também, mas aqui é E. Então é shop.m, Isso. E, Isso. e Malu. Maria Luísa Maria C. Carneiro, que meu sobrenome é Carneiro, então ficava Malu Carneiro, então eu ficava maluca. Aí eu mudei pra Maria Luísa, entendeu? Muito bom. Malu Carneiro não dá, né? Entendeu? Malu Tipo assim, aí o Instagram, mas se pesquisar Malu Carneiro vai aparecer, mas o arroba é Maria Luísa. Boa. E o site é shopm.com.br? Isso, shopm.com.br. E o cupom é o Malu10. Perfeito. Então você, mulherada aí que curte esse estilo, né? Que é roupa para trabalhar. Roupa pro dia a dia. Exatamente. Se você quiser uma roupa pro dia a dia, também tem a loja no Shopping Morumbi. Isso, no segundo piso. Você que tá em São Paulo também pode visitar e conhecer mais. Em breve, em mais uma cidade aí no Brasil. Uau! Será que ela vai contar nesse podcast onde que é a nova cidade antes de todos os lugares que ela já falou? Eu não posso, porque não tem contato fechado. Eu juro que eu tentei, audiência. Estamos em negociação. Tô analisando as possibilidades, Legal. mas eu coloquei na minha cabeça que eu quero mais uma loja. Bom Fora de demais. São Paulo. Fora de São Paulo, aí já tem um spoiler, mas já ficou melhor. Fora de Já São ficou Paulo. melhor. Bom demais. Cara, agradecer demais vocês, foi incrível o papo. E você que tá assistindo a gente, já sabe, toda semana tem episódio de podcast aqui no canal da Start Econ. Você que tá há 1 hora ouvindo a gente e não se inscreveu ainda, você é maluco. Você é Malu Carneiro. Você é Malu Carneiro. Não é possível que você tá assistindo a gente e não se inscreveu no canal. Então clica aí, se inscreve. Você que tá ouvindo a gente no Spotify, ativa 5 estrelinhas, que isso ajuda muito a gente a ranquear o episódio. E também se inscreve para você receber os episódios em primeira mão. Então já sabe, semana que vem tem episódio novo, mais papos legais como esse aqui. Se você tiver sugestão também de convidados, é só comentar nesse episódio que a gente vai fazer um esforço para trazer. Então até a próxima semana, valeu e tchau!